Olá, turma. Ah, esse aqui é o grupo que vai apresentar o tema de servidores em nuvem e suas tecnologias para a cadeira de programação distribuída. Esse grupo, os integrantes dele sou eu, Gabriel, Gustavo e o Sandro Wellington. Exatamente, essa equipe que você está vendo aí. Essa exposição desse trabalho, ela vai se iniciar com uma análise dos problemas que são resolvidos por servidores em nuvem, para que depois a gente explique como esse problema é resolvido pelas tecnologias que existem no mercado hoje. E, ao fim, a gente vai apresentar uma análise comparativa dos serviços de nuvem pública que existem hoje no mercado. Mas a gente vai se restringir apenas a AWS, o Google Cloud Platform e o Azure. Na segunda parte dessa exposição, a gente vai mostrar uma prática, na verdade, a gente vai realizar uma prática no Google Cloud Platform, subindo um servidor Apache, né? E com isso, a gente encerra esse trabalho e o link para a prática vai ser disponibilizado posteriormente. Então, quem é que vai apresentar primeiro? Gustavo? Ou o Sandro? Não, eu que vou começar. Mas assim, só então. complementando o que o Gabriel falou e deixando a coisa clara, que nós não temos o objetivo de exaurir o assunto dessa apresentação, é mais dar uma introdução e demonstrar a vocês os tipos de nuvem, os tipos de serviços cloud que nós temos atualmente, como eles são disponibilizados, e para que vocês tenham interesse e ao final, com o embasamento teórico que nós vamos dar, vocês possam exercitar um pouquinho com os laboratórios que nós vamos fornecer para vocês, né? Aí, Sanduelito vai começar. Beleza, Sanduelito? Olá? Pronto, pode passar. Pronto, primeiro a gente vai falar sobre servidores em nuvem e servidores físicos. Primeiro, a gente precisa entender o que é o servidor físico e servidor em nuvem, né? Que servidores físicos são, basicamente, trata-se de um computador que permite acesso remoto a arquivos e softwares. É realmente a máquina física, né? E já a infraestrutura na nuvem se refere aos recursos da infraestrutura criado por meio de virtualização. Assim, ao contratar um serviço de cloud, o cliente ele não paga por um equipamento, mas sim pelos recursos virtuais que são capazes de processar e armazenar seus dados, né? Cada um tem suas vantagens e desvantagens, e a escolha entre os dois modelos deve levar em consideração a necessidade de quem vai contratar, tanto necessidade tecnológica quanto financeiras. Bom, os servidores em nuvem, eles são mais indicados para empresas que têm cargas de trabalho variáveis, e os físicos para empresas com cargas de trabalho mais previsíveis ou sensíveis, né? Gustavo até tinha um exemplo de algo que ele viveu, que ele ia falar sobre uma experiência com um físico, né, Gustavo? Exatamente. Eu trabalhei no órgão público em que os dados eram muito sensíveis e eles também não tinham tanta capacidade assim técnica para migrar para um servidor, um serviço de cloud. Então a gente tinha um servidor lá local onde tinha uma salinha de vidro fechada com 2 ar-condicionados que ficavam revezando, porque a gente não poderia deixar desligado, né? João Pessoa está no Nordeste, aqui é muito quente, então se a gente deixasse o servidor numa sala fechada sem refrigeração, provavelmente iria queimar, iria dar muitos problemas, né? Então tinha um gasto de energia muito alto. Além disso, tinha um gasto com o próprio rack, né, com o próprio servidor, com fonte, com os diversos HDs que queimavam periodicamente, e por ser um equipamento caro, tinha uma garantia, tinha um seguro, e graças a essa garantia de seguro só poderia fazer a manutenção com determinada empresa. Então se o HD queimasse, a gente não poderia substituir, comprar um HD
mais barato e substituir, não, tinha que ser com aquela empresa, né? Então, a gente vê hoje que existem alguns órgãos públicos que mantêm serviços locais, né? Serviços físicos, apesar de custos, apesar das vantagens do serviço em nuvem, né? Que Samuel tu vai apresentar para a gente agora. Gabriel levantou a mão. Pode falar, Gabriel. Sim, a respeito dessa diferença, né, não significa que o servidor físico, só porque o de nuvem ele soluciona um problema, que o físico ele é necessariamente obsoleto, né, porque ele tem seus casos de uso também, como o Gustavo falou. Em uma experiência profissional que eu tive também, o servidor do cliente também era on-premises, era físico, justamente porque ele lidava com dados sensíveis de informações de rotas de uma ferrovia. Então, eu acho que a lógica é quando você precisa que os seus dados eles sejam mais controlados, não tem tanto sentido você deixar eles sujeitos a como se fosse visualização por um serviço terceiro, sabe? Que seus dados sejam expostos para um serviço que pode ter acesso, né, aos seus dados sensíveis, né? Então, a utilização de servidor físico ainda existe espaço para ela, né? Nuvem não é uma bala de prata para todos os problemas que você tem de distribuição e disponibilização de software. É só esse comentáriozinho que eu queria fazer. Mas vai lá, Sandro. Pode passar, Gustavo. Vamos falar agora sobre os benefícios, né, da computação em nuvem. Pode passar de novo. Pronto. Primeiro é o gasto, né? Que a computação em nuvem ela elimina o gasto da compra de hardware e software e de instalação e execução de um data center local, né? Como o Gustavo falou também, tipo, aqui tinha um gasto com eletricidade, que tinha que ter uma disponibilidade permanente e para energia para o resfriamento, né? Até como ele deu o exemplo de uma pessoa muito quente, então tinha que ter uns 2 ar-condicionados lá, né, ou mais, para resfriar a sala. Aí, outra coisa também, que já elimina também o gasto com especialistas de TI, para fazer o gerenciamento da estrutura e manutenção também. Sobre a velocidade, né? A maior parte dos serviços de computação em nuvem é fornecida por um autosserviço e é sob demanda. Onde os recursos eles podem ser disponibilizados em minutos, diminuindo assim tempo com planejamento sobre capacidade e algumas outras coisas, né? Então, fica mais eficiente, diminui bem o tempo para esse planejamento. A escala global. Então, os benefícios dos serviços de computação em nuvem incluem capacidade de dimensionamento elástico. Isso significa que ele fornece a quantidade correta de recursos de TI onde for necessário. Por exemplo, se for necessário mais ou menos poder de computação, armazenamento ou largura de banda em algum local geográfico específico. Ela fornece com disponibilidade bem melhor para isso. A produtividade, a computação em nuvem, ela exclui a necessidade de muitas tarefas que as equipes de TI teriam com físico, né? Muita manutenção, muitas tarefas que teriam. Aí assim as equipes de TI elas podem usar esse tempo para outras tarefas de metas de negócio mais importantes. O desempenho. Os maiores serviços eles são executados em uma rede mundial de data centers que são atualizados regularmente com a geração mais nova dos hardwares. Então, as gerações mais recentes vão ser mais rápidas e também mais eficientes. E, por último, confiabilidade. A computação em nuvem ela facilita e reduz os custos de backup de dados, recuperação de desastre e continuidade dos negócios, já que os dados eles podem ser espelhados em diversos sites na rede do provedor na nuvem. Então, já fica mais confiável, já está mais separado assim. Vocês têm algum comentário sobre alguma parte dos benefícios, alguma coisa?
Você quer falar alguma Ah, coisa? Não, nenhum comentário. Acho que é bem isso que o Sandueliton falou. Assim, de benefício na computação na nuvem. Exatamente. Isso. Pronto, acho que o Gustavo vai falar mais sobre agora, sobre os tipos, né? Uhum. Pronto, tranquilo. Só um segundinho que eu. Beleza. Vou falar um pouco como funciona a computação em nuvem, assim, né? Os principais meios, como ele é categorizado. Né? A computação em nuvem, os serviços são categorizados basicamente em três grupos, né? O SaaS, o PaaS e o IaaS. O SaaS, que é o Software as a Service, que é um sistema de, em português quer dizer, software como um serviço, né? Oferecido como um serviço. Ele foi, ele visa basicamente, putz, vamos lá, desculpa. Então, Software as a Service, ele oferece basicamente aplicativos sob demanda e normalmente são cobrados com base em assinaturas, e os provedores de nuvem, né, eles hospedam e gerenciam o aplicativo e toda a infraestrutura necessária para que esse serviço rode, né? Então é um nível de abstração muito alto em que o usuário vai ter muita tranquilidade, muita segurança no manusear do seu serviço. Alguns exemplos clássicos bem conhecidos, tem o Dropbox, tem o CRM, o Salesforce, né, o Cisco WebEx e outros. O PaaS, que é o Platform as a Service, que é um serviço de plataforma oferecido como um serviço, ele tem como objetivo facilitar para que os desenvolvedores criem aplicativos móveis, aplicativos web, enfim, sem se preocupar tanto com a configuração e o gerenciamento de infraestrutura, né? E com isso eles ganham muito tempo, ganham muito em praticidade, porque muitas vezes para um desenvolvedor configurar toda a infraestrutura necessária para rodar aquele serviço, ele perde muito tempo. E atualmente a gente sabe que a gente é pago por hora, né? Enfim. Então o Platform as a Service visa suprir essas necessidades, né? Como alguns exemplos, nós temos o AWS Elastic Beanstalk, temos o Heroku, o OpenShift, o Apache Stratus, né, e vários outros. E o IaaS, né, que é o Infrastructure as a Service, que é a infraestrutura oferecida como serviço, ela é o categoria de serviço mais baixo nível, assim, por assim dizer, que nós podemos encontrar nos serviços de nuvem. Com ela você aluga a infraestrutura de TI, né? E você pode configurar os servidores, as máquinas virtuais, toda a questão de redes, sistemas operacionais, etc. Né? E são serviços como o Microsoft Azure, o Google Compute Engine e a AWS. Aí no próximo slide eu vou mostrar mais ou menos para vocês. Isso aqui é para deixar mais claro o que você pode e o que você não pode manipular dentro de cada uma dessas categorias. On-site seria tipo o server local, né? Onde você tem a possibilidade de configurar tudo, desde da rede, né, do network até o storage, os servidores, trabalhar com toda a virtualização, sistemas operacionais, enfim. Você vê que aqui, além de arcar com todos os gastos de um serviço local, né, com toda a infraestrutura, cabeamento, refrigeração de sala, rack, tudo, você ainda tem todo o trabalho de configuração, enfim, é algo bem custoso, né? E exige bastante tempo e mão de obra. Lógico, é necessário em alguns casos, mas é inevitável a gente falar, comparando, né, serviços locais de nuvem, é inevitável a gente não falar sobre a questão do custo, né? Porque é uma coisa bastante relevante hoje. Seguindo,
nós temos o IaaS, né, que é o Infrastructure as a Service. No caso, os provedores, eles cuidam toda essa parte daqui para baixo. Ó. Você já vê que a parte de network, que é um saco, ela já é por conta dos provedores, e o usuário ele se preocupa apenas com a parte, assim, essa metadezinha para cima, né? Tipo, a parte de dados, a parte de sistema operacional, enfim, é muito mais simples. Enquanto no PaaS você se preocupa simplesmente com data e applications, que é assim, é muito mais voltado para o desenvolvimento, né? Então, assim, para o desenvolvedor isso aqui é uma mão na roda. Enquanto o software as a service é bem mais enxuto, né, para o usuário. É oferecido somente assim, ele só pode manipular o que é realmente necessário para que ele manipule. Toda a parte de infraestrutura, toda a parte de segurança, enfim, isso aqui é tudo por conta do provedor, né? Nós temos isso, por exemplo, no Salesforce. Quer dizer, Salesforce não, é IaaS. Enfim. Aí, outra coisa importante é ter a noção dos tipos de nuvem, né? Porque nós vamos ver alguns provedores, né, como a AWS, o Google e a Microsoft, que são nuvens públicas, mas temos que entender que existem também as nuvens privadas e as nuvens híbridas. Rapidinho tomar um copo d'água. Pronto, vamos lá. Começa por nuvem privada, né? Nuvem privada, o usuário ele é responsável pela infraestrutura dos servidores, mas ele vai ter ainda algumas características de serviço de nuvem, né? Como vantagem, ele tem mais controle dos recursos computacionais que ele vai dispor, podendo usar recursos, por exemplo, legado para manter a própria nuvem, e vai ter muito mais segurança nos seus dados, né? E isso é um ponto-chave em muitos segmentos do mercado, que é a segurança dos dados. A nuvem pública, toda a parte de infraestrutura, ela é provisionada, ela é responsabilidade do provedor, e é disponibilizada na internet local, né? Se você precisar, por exemplo, de máquinas, você vai no portal, instancia as máquinas. Lógico que você vai pagar por elas conforme você for usando. Esse é uma outra característica, né? Que é o Pay as you go, né? Você vai pagando conforme você usa. E você tem aqueles serviços todos oferecidos dentro dessas categorias aqui, na nuvem pública. E a nuvem híbrida, ela é um meio termo, né? Ela tem características como, por exemplo, você ter infraestrutura local, né, com serviços de cloud, mas você pode ter tipo uma VPN ligando a uma nuvem pública e você restringir, por exemplo, o acesso a alguns documentos à nuvem privada, entendeu? E assim você vai ter alguns benefícios da nuvem pública e também vantagens como a segurança da nuvem privada. Aí nós vamos agora para alguns dos principais players do mercado de nuvens, né, de serviços cloud, que é a AWS, o Google Cloud Platform, que é esse símbolozinho aqui, e o Microsoft Azure, e alguns dos principais serviços que eles têm, né, assim. Nós fizemos essa tabela aqui para resumir, para facilitar para quem for estudar, né? Isso aí. Alguém quer falar alguma coisa sobre o que eu falei ou sobre isso aqui? Não, Gustavo. Pode seguir. Gabriel? Foi muito claro. É isso mesmo. Beleza. Tá, então assim, eu vou falar brevemente sobre esses serviços, né, das plataformas de nuvem pública. E é começar pela a parte de implantar e servir, né, que é a instanciação de máquinas virtuais. A AWS, ela oferece, todos eles oferecem os mesmos serviços, mas com nomes diferentes. Mas assim, é a mesma coisa no final das contas. Ou bem semelhante, né? A AWS, ela oferece o serviço de instanciação de máquinas através do S2, enquanto a Google usa o Compute Engine.
E o Azure usa máquinas virtuais. A nomenclatura é essa, né? Quando você precisa subir a máquina, você usa isso aqui. A questão do armazenamento relacional, a AWS ela oferece um serviço chamado RDS, onde você pode criar seus bancos de dados como o MySQL, o Postgres, enfim. Enquanto a Google usa o Cloud SQL e o Azure o SQL Database. Todos esses são os bancos fornecidos, serviços de banco, né? Que você vai, por exemplo, se for usar um MySQL, se tiver que pagar a licença, você vai pagar também essa licença, né? Então, assim, MariaDB, por exemplo, que é open source, você não precisa pagar, você pode subir direto lá e instanciar no EC2 e, enfim, rodar. O armazenamento do SQL da AWS, eles usam o Dynamo. O Google, o Cloud Firestore e o Azure usa o Cosmos. Isso é para bancos não relacionais, né? Eles também têm funções serverless para executar suas funções lá de modo sem servidor. A AWS usa Lambda, o Google usa o Cloud Functions e o Azure usa o Azure Functions. Né? São nomes bem semelhantes, até quando você vai fazer alguma prova de certificação. Fora isso aqui, se você estudar para um, é só mesmo aprender a nomenclatura dos outros e os serviços são análogos. Questão de segurança, a Amazon ela usa o Amazon Guard Duty ou o Security Hub. O Google usa o Security Command Center e o Azure usa o Security Center ou Azure Defender, né? Que é o gerenciamento de segurança e risco dessas plataformas. E por último, nós colocamos também mensageria, que é o Notification Service deles, né? O PubSub ou o Azure Service Bus Messaging. Então, assim, basicamente, esses são serviços. Não tem como a gente adentrar em cada um deles e esmiuçar, porque é bastante coisa, né? Mas vamos deixar o link, assim, se vocês precisarem. Também podem entrar em contato que a gente troca ideia. Agora o Gabriel vai mostrar uma prática que vai ser bem legal. Olá, turma. Então agora nessa fase da nossa apresentação, nessa parte dela, eu vou estar guiando vocês através do Google Cloud Platform com o objetivo de executar um servidor Apache com Compute Engine. Então, a primeira coisa que tem que ser feita é a criação de uma conta no Google Cloud. Quanto a isso, é só seguir o passo a passo, ele é bem intuitivo, e com a conta do IFPB ainda tem $300 aí num prazo de 60 dias para utilizar os recursos do Google Cloud, né? E com o e-mail do IF, fora esses $300, ainda se ganha mais 100, para falar a verdade. Então a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser criar um projeto aqui no console do Google Cloud, né? Primeira coisa que então, para criar esse projeto, a gente clica aqui onde estão nesse drop down, onde vão aparecer todos os projetos do nosso dashboard, né? E neste botão aqui em cima, novo projeto, a gente vai para a janela de criação de um novo projeto. Para esse projeto eu vou chamar ele de PDIST 2021. Acho que eu vou isso, PDIST 2021. Agora é só clicar em criar, né? Pronto, a gente está vendo aqui que agora o projeto foi criado. A gente pode clicar tanto nessa tela de alerta para selecionar o projeto, quanto ir aqui novamente no drop-down e clicar no PDIST 2021. E agora a gente tem acesso a este nosso projeto. Então, o próximo passo vai ser habilitar o Google Compute Engine no nosso projeto, né?
Isso tudo que a gente está fazendo, só para recapitular, é para que a gente primeiro suba uma VM Linux, né, nesse nosso projeto, para posteriormente a gente subir um servidor Apache nele, né? Então, dando continuidade, a gente vai adicionar agora o Compute Engine API ao nosso projeto, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai clicar aqui para a visão geral de APIs. E o que nós vamos fazer nesse momento? A gente vai ver aqui em cima que vai ter um botãozinho de mais e ativar APIs e serviços. Com isso a gente vai procurar a API que a gente está interessado, que é o Google Compute Engine, que é este aqui, Compute Engine API. Aí a gente vai clicar nele. E aí tem aqui alguns detalhes, né, sobre o serviço, e a gente vai ativar esse serviço. Isso aqui pode demorar um pouquinho, né, que esse recurso está sendo adicionado ao projeto. Então vamos só aguardar um pouco. É demorado assim mesmo. Só mais um instante. Pronto. Aí agora que a API ela foi adicionada ao nosso projeto, né, a gente volta para o nosso console, né, e de lá a gente vai poder criar uma instância VM, né? A gente vai clicar aqui nesse menu lateral em Compute Engine e instância de VM. Então o que a gente vai poder fazer aqui agora? Clicar em criar instância. E nesse menu a gente pode colocar um nome para a nossa instância. Vamos chamar de Pedist Test 1. E mais abaixo tem algumas opções que é interessante modificar, né? Uma delas pode ser aqui o disco de inicialização, que a gente vai mudar. E vamos selecionar uma distribuição do Ubuntu. Uma distribuição do Linux, que no nosso caso vai ser o Ubuntu, né? E vamos selecionar a última LTS. Depois que a gente fizer isso, é só clicar em selecionar. Fora essa configuração, a gente vai aqui embaixo em Firewall e selecionar permitir tráfego HTTP. E depois disso a gente vai criar. Esse processo também pode demorar um pouquinho, né? Porque ele vai estar criando uma instância da nossa VM no Compute Engine. Então aqui vai ficar um ícone de status, né? Aí só dando uma visão geral, aproveitando que ele ainda está carregando, aqui a gente vai ter acesso ao nome da nossa instância, a zona em que ela está, a zona a qual ela está associada. A gente vai receber também o endereço de IP interno, um endereço de IP externo, o qual vamos utilizar para acessar remotamente essa instância, né? E o SSH, que é para a gente utilizar esse protocolo para nos conectarmos ao terminal, que vai ter ao terminal que vai estar rodando dentro da nossa instância. Então vamos aqui só aguardar mais um pouquinho. Pronto, o status agora está concluído, a instância já está em execução. Esse é o nosso IP externo, né? E agora a gente vai clicar aqui em SSH e conectar
e vamos nos conectar ao terminal da nossa instância. Isso que demora um pouquinho mesmo aqui no começo. Pois vamos lá. Então a gente está vendo aqui que temos um terminal bash, né, associado à instância da nossa VM. Então, vamos começar aqui só com um hello pedist, ó, para ver funcionando mesmo. Opa, input pedist. Olha só que beleza. Então, agora que a gente tem esse terminal aqui, a gente vai começar a configurar e rodar o nosso servidor Apache. Então, só vou clicar aqui. Opa, é isso mesmo. Vou aumentar um pouquinho a letra. Poderia. Fonte, tamanho do texto. Colocar aqui grande. Pronto. Aí, com o tamanho do texto aqui aumentado, a gente vai primeiro baixar, atualizar as libs, né, do Linux, e aí então a gente vai instalar o Apache 2 na nossa instância. Talvez demore um pouquinho também, espero que não. Pronto, que maravilha. Vamos limpar aqui de novo então o terminal. Isso. Aí agora vamos ver se o nosso servidor Apache já está ativo aqui na nossa instância. Vamos rodar aqui o System Control Status Apache 2. E aí nós vamos ver que o servidor Apache já está ativo e rodando. Então qual é a próxima coisa que a gente vai fazer? A gente vai trocar a página padrão do nosso Apache para a gente depois poder acessar ela remotamente no browser. Então vamos lá. Vamos colocar aqui esse comando aqui tá certo. Vou copiar este comando para garantir que eu não vou errar nada, né? Então, pronto. O que a gente vai estar fazendo aqui é só colocar uma página HTML básica, né, dentro do diretório do Apache que contém o documento index.html. Com essa mudança, a gente pode agora sair do nosso terminal. Sim. E o que é interessante é que agora a gente pode acessar o nosso IP externo, copiando esse endereço aqui. E tem uns erros de caracteres aqui, porque eu usei uns caracteres estranhos ali no final. Mas, no caso, a gente agora tem o endereço IP da nossa VM que está disponibilizando no serviço Compute Engine do Google Cloud Platform essa página estática web. Legal, não é não? Então, o que a gente pode fazer agora? O que a gente tem que fazer agora é derrubar a nossa instância. Claro, a gente tem que excluí-la aqui, senão a gente vai correr o risco de ser cobrado pelo Google eventualmente por esse uso desses recursos. Então é interessante vir aqui nesses 3 pontinhos e excluir. Vamos ver aqui o que está acontecendo. Pronto, ele está excluindo ainda a instância que a gente acabou de levantar. Vamos só aguardar a conclusão disso aqui.
Só mais um pouquinho. Só lembrando que para todo esse tutorial aqui que eu expliquei nesse vídeo, a gente vai estar, o meu grupo, eu, Gustavo Sandueliton, a gente vai estar disponibilizando também o material para quem quiser realizar esse passo a passo, né? E conferir lá se tem algum detalhe, alguma coisa que eu passei aqui. E, bem, é isso. Essa foi a apresentação do nosso grupo sobre serviço de computação em nuvem. Espero que todos estejam gostados, todos tenham gostado e nos vemos por aí. Valeu, galera.